Didática? Não, cada um tinha a sua parte de didática. Só que daí quando eu assumi, via a necessidade das pessoas fazerem alguma coisa de didática, né? E melhorou, né? Foi melhorando. Nossos professores, eles eram abnegados, porque eles também estudavam junto conosco. Como Maringá era uma cidade que havia um progresso muito agitado, né? Então havia muito aluno, pouco professor, quase inexistente o número de professores formados, né? Eu dava aula, era mãe, dava aula e estudava. Então era bem corrido. A cidade era interessante, era uma cidade nova, né? A gente sabia que ela tinha uma boa perspectiva de desenvolvimento, embora a poeira fosse forte. Mas isso tudo foi relevado por nós. Bem, a educação é bem maior para um povo. É um resgate de dignidade de uma sociedade. E o pressuposto mínimo de uma escola de qualidade é aquela que tem lideranças fortes, professores comprometidos, prefeito comprometido. Milhares de pessoas passaram por este local ao longo das décadas. E talvez a maioria delas desconheça os embates que foram travados para que hoje pudéssemos ter acesso a um ensino superior de qualidade em nossa cidade. Estimulados pela precariedade dos primórdios, personalidades aguerridas integraram diversos movimentos em prol do desenvolvimento acadêmico de Maringá. E engana-se quem acha que tudo começou aqui. Essa história tem início antes, diante de uma realidade que prejudicava o nosso desenvolvimento educacional. Para sair daquela lama e daquela poeira até chegar a uma universidade, houve mais desafios do que se possa imaginar. Eu cheguei em Maringá em 64. Fiz o concurso em Curitiba, o magistério, e escolhi o Gastão Vidigal. Comecei dando aula
o colégio meio abandonado e precisava de um diretor. A Faculdade de Economia, ela foi iniciada em conversação em 1958. O colégio usava de dia, usava a parte de cima e a parte de baixo. E a parte de cima ficou só à noite para a economia. Para que a cidade não estagnasse, um deputado estadual viabilizou a instalação da primeira instituição de ensino superior de Maringá. Ele é o primeiro deputado estadual eleito por Maringá, era coletor de impostos. Ele vinha de uma família com tradição no mundo acadêmico. Ele é filho do historiador Romário Martins, que é desconhecido das novas gerações, mas que é um intelectual importante no mundo acadêmico do Paraná, inclusive na formulação de um conceito de paranismo, né? Ele procurou Dom Jaime para instalar o curso, só que ele pensava em instalar um curso de filosofia, história e tal, e letras. Aí Dom Jaime falou, deixa eu pensar um pouco, né? Aí quando o deputado voltou lá, ele falou, não, essa faculdade não dá certo, não. Eu acho que aqui podia fazer um curso de economia, né? Que tem mão de obra para trabalhar, né? Professores e tal. E a escolha decorreu de um diagnóstico do que era prioridade. Normalmente, o ensino superior ele começa a ser implantado pelas faculdades de Direito e Engenharia e Medicina. Só que, numa zona pioneira, você vai privilegiar uma combinação da demanda de formação com os recursos existentes. E as lideranças do período entenderam que deveriam formar pessoas capacitadas à administração pública ou à administração de empresas privadas. Daí a escolha pela Faculdade de Economia. Quando o Dom Jaime fez, ele foi o precursor do curso de Economia, né? Ele, o Flávio Pasquinelli e outras pessoas, Eurico Matana Cambuim. Em 28 de agosto de 1959, por meio da Lei Estadual número 4070, a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Maringá foi criada. A iniciativa do deputado estadual Nel Alves Martins reverberaria apenas em 1960, quando o curso foi autorizado a funcionar. As atividades tiveram início no ano seguinte, quando um bispo acabou indicado como primeiro diretor deste estabelecimento. A faculdade foi fundada praticamente pelo Dom Jaime, né? Com o auxílio de uma equipe aqui por exemplo, eu me lembro do Geraldo Altoec, que foi ele que preparou toda a papelada para organizar a faculdade. E aí alguns professores que nem eram professores, mas eram contadores ou advogados e se transformaram em professores, né? O padre Teles também era professor. E Dom Jaime, para ser diretor, tinha que ter uma disciplina para ele, né? Eles criaram uma disciplina que chamava Ética e Sociologia. Só que o Dom Jaime, ele tocou no começo da faculdade e tal. Não, o Dom Jaime ele ficou pouco tempo. Em decorrência da atividade dele como bispo diocesano, né? Ele até que não aparecia muito na faculdade. Mas só a presença dele na faculdade já era um acontecimento, né? Dom Jaime, ele me relaxou um pouco na coisa da direção, né? Quando ele foi para Roma, veio a superintendência superior, viu a situação da faculdade. Quando passou os seus tempinhos lá, apareceu urgente lá na superintendência do ensino superior. E aí fui lá, sabe? Aí era um termo de posse já que tá. E a nomeação, aí que eu assumi a direção da faculdade, né? Mas os que mais marcaram no curso de Economia, professor José James da Silveira, professor Irineu Scraba, professor Eleutério Vazelay, professor João Carlos de Luca, professor Jean Pierre Monassi. Terminei a escola técnica, né, de comércio, e aí
Já no próximo ano, que foi em 63, eu já fiz vestibular para a faculdade, para a FECEM, né? Faculdade de Ciências Econômicas. O professor que marcou mesmo foi o professor Amaury Antônio Meller, que era professor de matemática e estatística. Era um orgulho, né? Era um orgulho, porque a gente sempre foi de família mais humilde, né? Na verdade, o único que cursou faculdade, um curso superior, fui eu, de 7 filhos, né? Eu trabalhava no Banco Brasil de São Paulo, que era ali na esquina da Duque com a Santos Dumont. Então, como eu trabalhava em banco, a gente se interessou por economia, por números. E aí era comum que os diretores das escolas aí, dos colégios, procurassem os funcionários do banco lá no balcão para ver quem tinha tendência para o magistério. E eu me senti inclinado também para o magistério, por isso acabei aceitando os convites. Nós tivemos muita liderança, né, na nossa terceira turma. Teve, por exemplo, Pedro Granado Martínez, que foi um grande empresário depois de Maringá, ele era da nossa turma. Meu irmão Ademar, ele fez parte da primeira turma. E eu fiz parte da segunda turma. E eu entrei porque era a única opção que eu tinha aqui em Maringá. A primeira geração de jovens aqui era muito ligada ao comércio, indústrias. A cidade nasceu com vocação econômica. Algumas pessoas formadas como contadores e eles todos formaram as primeiras turmas da Faculdade de Ciências Econômicas. Uma geração brilhante de jovens aqui em Maringá. A introdução da faculdade na cidade foi muito importante. O Dr. Jair foi feliz na escolha do curso, né? De início, a grade curricular da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Maringá contava apenas com algumas disciplinas. Dos 27 alunos que ingressaram na primeira turma, 14 colaram grau em janeiro de 1965. Outros concluíram a formação nos anos seguintes. Existe na história do Paraná um turning point, que é o Complexo Cafeiro, porque mudou o PIB e houve uma colonização de forte impacto demográfico e social, né? Basta dizer que em 1940 o Paraná tinha 1 milhão de habitantes. Em 1960 tinha 4 milhões de habitantes. E para onde essa população se dirigiu? Essas pessoas vieram para o interior. Então você tinha um núcleo numa expansão impressionante e havia um conjunto de demandas de formação profissional. E para isso você precisava ter escolas e em todos os níveis, e verticalizar a educação com curso superior, porque senão os filhos das famílias mais abastadas de Maringá, eles tinham que estudar em Curitiba, São Paulo, onde havia essa oferta. Em face dos avanços, outro curso muito demandado também ganharia espaço na cidade. Aí criou a Faculdade de Direito. Eu fui da primeira turma e não tinha muitas opções. Ou era fazer ciências econômicas ou fazer direito. O Ademar Barreiros, o Adriano Valente, o Carl Garcia, Altino Borba também. Os primeiros grandes advogados foram também os primeiros professores de direito. Em 66, eu soube que haveria em Maringá a Faculdade de Direito, que estavam sendo feitas inscrições para vestibular. Meu pai, vamos fazer? Vamos fazer. Falei, vamos. Já tinha o curso normal de professora e estava cursando o 2º ano de comércio, lá em Mandaguaçu. Aí o papai trouxe-me a Maringá, no escritório do doutor Adriano José Valente, onde eu fiz a minha inscrição. Tinha muita gente de fora fazendo vestibular, porque era um vestibular fora de época. E em maio nós já estávamos assistindo as primeiras aulas. Maringá sempre foi marcada pela articulação e mobilização da sua população e das suas lideranças. Houve um papel maiúsculo do Cardinal Ribas, também o deputado
Haroldo Leão Pérez, deputado Túlio Vargas. Foi outro deputado estadual o responsável pela criação da Faculdade Estadual de Direito de Maringá. A Lei Estadual número 5.218 fez surgir a nova instituição em 23 de dezembro de 1965. Ter um diploma superior nos anos 1950 no Brasil era para poucos. Aí, quando essas pessoas vinham para áreas de fronteira, elas se destacavam mais ainda. Então, o Haroldo Leão Pérez ele é formado na Universidade do Brasil, atual UFRJ, no antigo estado da Guanabara, né? Que era o Distrito Federal. Quando ele veio para cá, ele se destacou, ele era um grande orador, um homem muito acima da média, foi candidato a prefeito em 1956, não foi bem sucedido, mas foi eleito deputado estadual. Então, havia essa combinação de uma demanda da cidade e de um corpo de profissionais de alto nível disponível. Eu me lembro do Dr. Saraiva. Jorge Anastácio Saraiva. Ele era muito rigoroso. Os outros professores, doutor Ademaro Barreiros, também foi um professor que era um excelente professor. Ninguém temia o professor Ademaro. Tem outros professores, Wellington Borba Cortes, Ivan Neves Pedrosa. A gente teve também o Ricarte Oliveira de Freitas. Exatamente. Mário Clapiero Urbinati. Também. E o Luiz Guimarães Sampaio, né? Além de Haroldo Leão Pérez, outras pessoas foram essenciais na implantação da Faculdade Estadual de Direito de Maringá. Dentre elas, o empresário Ardinal Ribas e o advogado Adriano José Valente, além de seu auxiliar, Filemon de Assis Vieira. A faculdade, ela começou onde era o Colégio Gastão Vidigal. Aí chegaram lá, Gastão Vidigal, o que é isso aqui? Não, isso aqui é para a Faculdade de Direito. E como assim? Não é, o secretário já autorizou, vai funcionar aqui a Faculdade de Direito. Onde vai funcionar? Onde? Aqui? Como? Aqui é o Gastão Vidigal. Já tinha salas do Ciências Econômicas, né? Peguei, arranquei o papel, o diretor aqui sou eu. Eu não estou sabendo de nada. Ali, antigamente, era o Colégio Gastão Vidigal. Nós fizemos vestibular e ficamos um ano numa sala nos fundos. No segundo ano, nós passamos para o Marista. E depois nós fomos para um local assim que nem era escola, que acho que é o Platão. E os 2 últimos anos nós fizemos no Regina Mundi. A faculdade não tinha um espaço próprio. No dia 27 de março de 1966, junto de autoridades e profissionais da advocacia, o deputado estadual Haroldo Leão Pérez recepcionou a comissão do Conselho Superior de Educação. Na cidade, os comissionários examinaram os últimos detalhes para a instalação da nova faculdade, que entraria em funcionamento quase um mês depois. O gabinete do diretor e sua secretaria foram instalados provisoriamente em salas comerciais, na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Rua Santos Dumont, em cima da agência do Banco Itaú. Elas foram cedidas pelo advogado Adriano José Valente. Ele via Maringá como ali um berço de que havia necessidade de se fazer muitas coisas, era carente de muitas coisas. Quando foi assim, buscar demonstrar que havia uma possibilidade de criação do curso de Direito, a biblioteca que foi tirada foto para mostrar que tinha livros era a biblioteca dele, né? A primeira biblioteca ela foi formada por doações do Nelson Hungria. Ele esteve aqui em Maringá e depois começou as doações e a gente já comprava mais livros. Em novembro de 1967, um bárbaro assassinato cometido pela polícia contra um garoto de 15 anos deixou a população estarrecida. Tendo se vingado, o pai de Clodimar, Sebastião Pedrosa Lô, acabou preso.
Acompanhados por multidões, os júris populares daquele caso deram grande visibilidade para alguns dos recém-formados pela Faculdade Estadual de Direito de Maringá. Eu fiz um júri e o irmão do Sebastião Pedrosa Lu, tio do Clodimar, assistiu o júri. Quando eu terminei o júri, ele me chamou de lado. Falou, olha, eu gostei da sua atuação. Você não quer pegar a defesa do meu irmão? Eu falei, quem que é seu irmão? É o Sebastião Pedrosa Lu, pai do Clodimar, que matou o dono do hotel que havia entregado o Clodimar para a polícia e a polícia matou o Clodimar. Foram 3 júris. Era o promotor fazendo a acusação, junto com o professor Moacir Correia Filho. Eu me senti pequenininho na cadeira, mas levantei e fui para a tese, né? Foi o caso mais emblemático de Maringá. Estava na defesa eu, o Aires Aniceto de Andrade e o Abel Tonon. Ganhamos, o promotor recorreu, o tribunal anulou o júri, né? Aí voltou para novo júri, a mesma história e tal, e a mesma tese, coação moral irresistível. Promotor, ganhamos, o promotor recorreu e anulou de novo o júri. Agora, a tese é outra. Em vez de coação moral irresistível, é legítima defesa da honra. Foi absolvido 7-0. Daí lançaram meu nome como candidato a vereador. Só por conta desse júri, eu sou o vereador mais votado até hoje da história de Maringá. Das salas de aula direto para os tribunais. O que se aprendia era colocado à prova perante uma sociedade em ebulição. Assim também aconteceu com a 3ª faculdade que foi criada em Maringá. Embora eu tivesse feito um curso de aperfeiçoamento, de habilitação previsto numa lei para lecionar onde não havia professores formados, então a gente acabou fazendo lá porque não havia ainda em Maringá. Então por isso que nós fomos fazer em Madaguari. Era uma rotina pesadinha. E a gente fez os 4 anos lá. Eu tinha trabalhado na FAVIMAN Madaguari, né? Reconhecida a faculdade, apesar das dificuldades, eu consegui vencer, combater os corruptos lá da faculdade. Então, eu tive que optar, sair da faculdade daqui, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e fui para Mandaguari. Aí eu pude conciliar, porque eu trabalhava... Maringá sempre foi uma cidade com mania de grandeza. E veio a FAFIA, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Aí reuniu os professores do Gastão Vidigal, Walter Pellegrini, Daltauro Mouros, Mauri Meller, Marli Maciel dos Campos, uma série de professores, criamos uma faculdade de filosofia, ciências e letras. Alugamos o Colégio Marista para funcionar a filosofia. Começou com os cursos de formação de professores, né? História, geografia, português, ciências. A última das 3 faculdades estaduais de Maringá foi criada em 1966. Seguindo o padrão dos demais já em funcionamento, os cursos de Filosofia, Ciências e Letras iniciaram as aulas em 22 de fevereiro de 1967. Sou da primeira turma de formandos de professores. A minha entrada no curso de letras, eu fiz franco, depois mudei para anglo, né, porque vi que o espaço para inglês era muito maior na rede. Sempre gostei muito de criança e também de ensinar. E eu comecei alfabetizando a zona rural pelo município. A Faculdade de Filosofia funcionava no Antigo Marista e eu era professor de Geografia por concurso. Eu fiz o concurso no início de 69, então eu fiquei como professor de ensino médio e professor de ensino superior.
E na faculdade, por circunstâncias, acabei sendo chefe do departamento de geografia. O diretor na época era o Dr. Flávio Pasquinelli. E por circunstâncias, o mandato do Flávio foi em 70, terminava. E eu fui escolhido pela congregação, né, pelos professores, como diretor da faculdade. Olha, a faculdade é uma instituição de ensino superior, né? De modo simples, porque você tinha alguns cursos. Por iniciativa do Dr. Flávio, do Pasquinelli, criou-se também um Instituto de Ciência e Tecnologia, chamava-se I7. E essa instituição funcionava agregado à Faculdade de Filosofia. No final da década de 1960, Maringá somava 3 instituições de ensino superior: as faculdades estaduais de Ciências Econômicas, de Direito e de Filosofia, Ciências e Letras. Juntas, elas ofereciam um total de 7 cursos que, atendendo em estruturas provisórias, formaram muitos profissionais e cumpriram um papel decisivo no desenvolvimento da cidade e da região. A faculdade era grátis, né? Nós não pagávamos nada. Logo em seguida, né, foi cobrado uma taxa mínima. A reforma ela foi formalizada pela Lei 5540 de 1968, só que mediante a expansão do ensino pago. Então, você ampliava as vagas, mas mediante a cobrança de mensalidades. Embora com muitas conquistas, era chegado o momento de dar o próximo passo. Então, o passo seguinte, seria ou implantar mais uma faculdade ou expandir mais ainda, implantar uma universidade. E quando assume o prefeito Adriano Valente, ele vai fazer uma palestra na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, ele diz algo que eu vou citar de memória. Estou muito feliz por estar aqui fazendo a aula inaugural da Faculdade de Filosofia. Sinto muito honrado pelo convite, mas eu quero que todos saibam que, se vocês me convidarem a fazer uma aula inaugural novamente no ano que vem, ela já será no âmbito da Universidade de Maringá. Mas no início de 1969, não era óbvio que Maringá fosse receber uma universidade. Então, houve a necessidade ainda de muitos esforços de constituir uma nova comissão de altíssimo nível. Resolvemos formar uma comissão. Então, eram os diretores, 3 diretores e mais um professor de cada unidade. Então, daí fomos trabalhando. Lutaram muito. Primeiro, pensaram numa universidade de Apucarana para congregar o norte do Paraná inteiro, mas não aceitaram essa ideia. E as lideranças da época conseguiram convencer o governador Paulo Pimentel a formar 3 universidades, que foram criadas ao mesmo tempo. São trigêmeas. Foi Maringá, Londrina e Ponta Grossa. O governador que implantou as 3 universidades, ele foi eleito em 1965 pelo voto direto. Depois dessa eleição é que veio o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos pré-existentes, e houve a abolição das eleições diretas para governador. Esse governador, ele foi eleito com a bandeira do interior. Ele mesmo se define como o primeiro governador pé vermelho, que é o governador Paulo Pimentel. Então, ele representava o norte do Paraná. Fizeram o projeto e, do dia para a noite, eles pegaram o carro e foram para Curitiba de carro. E estacionaram o carro na frente da casa do Paulo Pimentel, de forma que ele não pudesse nem sair com o carro dele. Então já estava com todo o projeto pronto. E aí Paulo Pimentel dizem que não tinha como falar não diante do projeto bem organizado, bem feito. Dificilmente os doutos, principalmente os intelectuais da região metropolitana, da região principal do estado, que era da capital, aceitariam a tese de que o ensino superior pudesse sobreviver fora dos limites da capital do estado. Era realmente uma ousadia, talvez uma aventura, se pretendesse colocar uma universidade numa cidade pequena do interior do Paraná.
nos esforçamos e tentávamos convencer a todos que o interior tinha condições de receber um ensino de alto nível. O que era Maringá em 1970? 124 mil habitantes. A maioria já estava na área urbana da população. Tinha uma economia próspera. Era uma das capitais do norte do Paraná. Mas era um município incipiente de infraestrutura. Sem infraestrutura de asfalto, de saneamento básico, de esgotamento sanitário. Então, é um núcleo incipiente ainda, em muitos sentidos, né? Mas já tinha sua universidade. O professor Pasquinelli, ele disse uma frase de uma paisagem de um filme de faroeste. Em poucos anos, a cidade se transformou tanto a ponto de merecer sediar uma universidade. Os políticos da época vetaram alguns e tinham preferência pelo Flávio. Um território designado para a universidade era um território a sul de Maringá. Entendeu-se que aquela área seria insuficiente, inadequada para o início de uma universidade pública na cidade. Surgiu várias ideias onde seria a universidade. Eu queria a universidade lá naquele alto da zona, lá subindo ali para Iguatemi. Aí decidiram, aí ficou a universidade, o campus aí. Parece estranho que a universidade tenha sido implantada bem no coração da cidade. Mas naquela época é importante lembrar que o perímetro urbano era menor. E a região em que a UEM está implantada era originalmente uma fazenda de café, e a universidade acabou representando também um polo de valorização imobiliária para aquela região. A dificuldade era transformar um cafezal num campus universitário, né? Num terreno barrento, e o pior é sem dinheiro, né? Para baixo da Colombo, era sítio, né? E aí também o Adriano, que era o prefeito, desapropriou. Então, houve crítica, sim. Primeiro nossa, vão construir uma universidade muito longe do centro de Maringá. Não tem necessidade de tanto tamanho assim, que seria um custo para o município de uma forma não necessária. Talvez aqueles que não entendiam que a educação e a possibilidade de crescimento no decorrer das décadas não fosse tão necessários. E a partir disso, começam as desapropriações. Então tiveram muitos conflitos, tiveram muitas concessões, enfim. Mas isso configurou um campus muito recortado, que a gente vê poucas continuidades. A estrutura do campus tinha aqueles prédios que foram feitos aquele quarteirão, que hoje é reitoria e outras secretarias. E as faculdades que funcionavam em prédios alugados foram aos poucos sendo transferidas onde está hoje a nossa UEM. Com aqueles barracões que foram construídos como provisórios para durar 10 anos, estão lá até hoje alguns. Elegeram o primeiro reitor, que foi o professor José Carlos Garcia, depois o Rodolfo, depois o Neumar, depois o Paulo Roberto, e aí estamos até hoje. Eu fui funcionário do Bradesco durante 1 ano e, na sequência, eu acabei fazendo um teste lá na UEM e fui contratado para trabalhar no setor psicotécnico. À época, isso aí foi na primeira reitoria da UEM, que aí funcionava, inclusive, no edifício Atalaia, 9º andar. O primeiro reitor, José Carlos Cal Garcia, na época ele cedeu as 2 salas que ele tinha no 9º andar para funcionar a reitoria. E na sequência nós fomos para atuar lá no campus universitário. Então, uma das atitudes mais difíceis foi a do Dr. Cal Garcia em assumir o campus. Mas para assumir nós temos que nos instalar. Mas havia uma empresa em Maringá,
casas pré-fabricadas. E ele conseguiu acertar com essa empresa a construção de blocos na área que era da universidade. Também foi feito um prédio para a biblioteca. Os diretores das faculdades, eu era um deles, começaram a constituir o conselho de administração da universidade. Quando eu me formei em economia, eu já recebi o diploma de universidade. Aí o professor Neymar me chamou para ser monitor dele, né, no curso de economia. Ele dava aula e eu corrigia a prova, ia junto, carregava o material, o retroprojetor e tal. Então, como professor, aí eu fiquei. Para a gente, como era era novidade, né? O campo sempre foi muito grande. Era muito gostoso, apesar de todas as necessidades, né? Nós fomos e os alunos toparam a parada também. Com muito pó, muita lama. Nós fomos a primeira turma de pedagogia que fomos lá para o campus já. Então não tinha uma árvore plantada, não tinha asfalto, era pó. Então quando os carros passavam, o professor estava dando aula, a gente tinha que parar porque a sala enchia de pó, né? Poeira mesmo, né? Na época que chovia, a gente tinha que empurrar os carros que atolavam todos ali, né? Muito quente, muito pó. O pessoal começou a acreditar e vinha bastante gente, vinham os professores bons. Existe uma pré-história, que é a história da implantação das 3 faculdades. Aí existe a lei de 1969, regulamentada por um decreto de 1970, e com a implantação da universidade. Só que as unidades da nova universidade eram as faculdades existentes e também o instituto que foi criado para que ela tivesse um desenho completo. Houve a contratação do escritório curitibano Jaime Lerner, Domingos Bongestapes e Marcos Prado, né? Então, houve a contratação de um projeto em 1970. Esse projeto, ele era um projeto grandioso, que ele tem como tipologia uma forma linear. Era uma proposta de ocupação, inclusive com o estabelecimento de blocos didático-pedagógicos, administrativos, mas continha nesse desenho uma praça cívica, continha uma área esportiva, contornos formais muito semelhantes ao que o Brasil tinha de mais pulsante à época em termos de arquitetura, por exemplo, como Brasília. Esse projeto chega a ser licitado. No momento em que começam-se as obras, são detectados problemas, eu desconheço a natureza desses problemas. Nós temos que resgatar uma breve história de ocupação daquele território, porque o primeiro desenho da Vila Olímpica, porque propôs-se uma trincheira de conexão num desenho muito elegante, belíssimo, no qual as pessoas podiam transitar com segurança entre a universidade e a Vila Olímpica. Em 1976, o conselho da UEM já percebeu que não seria possível, porque era uma tipologia muito rígida. Então, o conselho ele pede uma reformulação desse projeto para esse mesmo escritório e eles fazem uma outra proposta, que é uma proposta que tem uma modulação que ela vai se reproduzindo, vamos dizer assim, como uma alusão aos alvéolos de uma colmeia. É muito evidente se a gente olha em planta. Mas a gente percebe no dia a dia da universidade que é muito complicado. Não está tão, assim, legível. A UEM precisava obter o seu reconhecimento definitivo do Ministério da Educação e Cultura. Isso vai acontecer em novembro de 1976. A partir do reconhecimento, a UEM vive um processo de reforma interna para se adaptar plenamente à legislação federal. Foi quando a UEM adquiriu o seu desenho definitivo. Então, deixa de existir a Faculdade de Direito, deixa de existir a Faculdade de Filosofia, deixa de existir a Faculdade de Economia, deixa de existir o I7
E a UEM é criada a partir de centros de ensino e cada um desses centros tem os seus departamentos. Eu devo a minha ida para a universidade a um professor chamado Argimiro Aloysio Carnegie. Ele era o diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e era meu professor. Eu me formei, ele me convidou para ir trabalhar com ele. À época, ele precisava de um secretário. 2 vezes eu fui sozinho, mas também 2 vezes eu fui um colega, né? Depois consegui uma caminhoneta, melhorou ainda mais a situação e convencendo o pessoal lá. E depois nós contratamos um caminhãozão, né? E deu tudo certo. Eram 3.000 e poucos quilos de papel, sem contar os que eu já tinha levado antes, né? Para fundamentação e pedir orientações lá do conselho, né? O curso superior deu outra vida à cidade. Realmente, a parte financeira, a parte cultural, em todo sentido, foi decisivo. O alvorecer da década de 1980 trouxe muitas transformações sociais. Com a abertura política no horizonte, a democracia daria espaço para que fossem fortalecidos movimentos estudantis. Hoje pela manhã, as salas de aula da Universidade de Maringá amanheceram fechadas. Muitos cartazes pelo campus e estudantes reunidos na cantina e calçadas. É o primeiro dia da greve nacional decretada pela UNE, União Nacional dos Estudantes. Estão participando mais de 20 universidades federais, todas as estaduais do Paraná e algumas particulares. Na região, estão em greve os universitários de Maringá, Paranavaí e Umuarama. Fomentados por uma agenda integrada pelo Paraná, em Maringá, os acadêmicos pleiteariam a ampliação do acesso à formação superior. As 3 universidades criadas em 1969 foram criadas sob o regime de fundação e cada uma delas devia prover até 1/3 das suas receitas. E o Estado garantiria os outros 2/3 como uma entidade mantenedora. Então, a universidade deveria vender serviços e cobrar mensalidades. O Estado pagava a folha, só a folha. Então, toda a manutenção, energia, construções, veículos, livros, reagentes, equipamentos laboratórios, tudo era comprado com recursos próprios da UEM. De onde vinham esses recursos? Convênios, prestação de serviço, e os alunos pagavam algo em torno de 5% do custo. Foi um desejo, né, do corpo docente, dos discentes e dos técnicos, que a Universidade Estadual de Maringá deixasse de cobrar para que ela, de fato, se democratizasse, né? Porque a cobrança de mensalidade ela acaba selecionando pessoas pelo nível econômico. Então, o movimento estudantil muito engajado nessa pauta, tinha movimentação coordenada, eu lembro muito da ação do DCE na época, né? Eu fui muito ativo na política estudantil da UEM. O que era a luta estudantil daquela época, né? Era justamente a gratuidade do ensino, né? E também do RU, né? Do restaurante universitário. Que quando nós fomos invadir a reitoria, ela estava fechada, né? Tinha que arrombar a porta. E a primeira pesada que foi dada na porta foi o meu pé. E nós ficamos ali uns 2, 3 dias acampados dentro da reitoria. Um turning point da vida política mesmo da UEM foi a criação da DUEM em 78 e a do DCE em 1980. Desde 1978, essa agenda da gratuidade do ensino e da democratização da universidade já se espraiava pela universidade. E foi naquela época também que se criou o restaurante universitário, que é uma importante política de assistência estudantil. Então, a agenda dos estudantes se voltava aos valores do restaurante universitário e das mensalidades. E havia outras taxas também. Em 84, havia esse fator de uma escalada inflacionária. E os estudantes de Maringá
já tinham sedimentado uma breve tradição de mobilização. Eles reivindicaram o congelamento dos valores das mensalidades do restaurante e de outras taxas. E a administração não tinha condições de acolher mesmo, né? Havia uma cobrança que a reitoria usasse mecanismos de uma evacuação forçada. O reitor da época, que era um advogado, ele se recusou a fazer isso. É importante fazer esse registro. Nós criamos um programa chamava PAEST, Programa de Apoio ao Estudante. Nós instalamos dezenas de linhas telefônicas e pegamos de A a Z as lideranças de Maringá, empresariais, políticas, e essas lideranças ligavam, faziam contato com empresários, com a população, solicitando doações para o Fundo de Apoio ao Estudante Carente. E nós conseguimos um volume tal de recurso que permitiu pagar a anuidade a todo estudante carente da UEM. No momento em que a reitoria foi invadida, a comunidade de Maringá se mobilizou, nós, cidadãos de Maringá, repudiamos esse comportamento e vamos lá desocupar a reitoria. Essa solução não foi completa, ela foi intermediada pelo prefeito Said Ferreira, que interveio e ofereceu um subsídio para manter os preços do restaurante congelados até o final do ano. E no impasse que havia, os estudantes aceitaram e as questões da gratuidade ficaram para novos movimentos, né? E em 87 houve o congelamento do valor das anuidades, e antes elas representavam 8% das receitas da UEM, e com o congelamento elas caem para 2%. Aí, no curso de uma greve ocorrida em 1987, na metade do ano, o governador Álvaro Dias, ele concordou com uma reivindicação de implantar a gratuidade do ensino. Ela é implantada a partir do início de 1988. Ela muda completamente o seu perfil. Ela se democratiza no acesso, com a abolição das mensalidades, e se democratiza também completamente na gestão. Mas isso não é a construção de uma pessoa ou de um setor, né? É uma construção coletiva de toda a comunidade. Valeu a luta, né? Acho que os que vieram depois da gente, né, usufruem até hoje dessa gratuidade do ensino superior, né? Hoje já não é muito fácil, apesar de estar muito mais democrático o acesso, né, às universidades, né? Mas ainda é difícil você fazer um curso superior, né? A gratuidade na UEM também aumentou a concorrência em seus vestibulares. Beirando os 200 mil habitantes no final da década de 1980, aquele era o cenário ideal para que surgissem novas instituições de ensino superior pela cidade, mas dessa vez organizadas como corporações privadas. A primeira delas emergiu onde ficava um aterro sanitário, mas a ideia não foi aceita de imediato por parte dos acadêmicos da época. Na década de 80, inclusive, fui diretor de uma faculdade numa cidade vizinha, mesmo tocando os outros negócios, e dali me despertei da possibilidade de abrir uma instituição em Maringá, que aqui não tinha ainda uma escola privada. Londrina já tinha duas na década de 80. Quando eu me propus abrir essa instituição, procurei o prefeito da cidade, era o Said Ferreira. E era uma associação sem fins lucrativos. Então, o poder público poderia contribuir, pelo menos com a área física. E, conversando com o prefeito, ele disse, olha, não conseguimos, mas tem um lixão abandonado lá.
E por 3 vezes o projeto entrava na pauta de doação daquele lote. E eles invadiam a Câmara e não deixavam realizar a sessão. Visitamos as escolas de ensino médio estadual e dissemos para eles que nós queríamos abrir uma instituição e gostaríamos que eles fossem na Câmara para nos dar apoio. Só que marcamos o horário 1 hora antes de começar a sessão. E os alunos da rede pública encheram a Câmara 1 hora antes do começo. Quando chegaram em massa, subindo para lá, na Câmara, estava lotado. E aí foi um certo empurra para lá, empurra para cá e tal, mas os vereadores tiveram a oportunidade de avaliar e votar o projeto favoravelmente. De 180 alunos em 90, para mais de 200 mil alunos em 2020. E fizemos uma fusão com outro grupo que já tinha uma universidade. Esse grupo chama Vitra Educação, são alguns fundos de investimento que organizaram esse fundo para comprar a Uniaselv. E em 20 de maio de 2022, nós concluímos essa fusão. A Unicesumar tem quase 5 mil funcionários, muitos mestres, doutores, gente extremamente preparada, né? Nós temos aproximadamente 10 milhões de alunos no ensino superior e mais de 5 milhões já está na modalidade EAD. Nunca perdi a esperança, sempre olhei para frente e vendo que é possível. Tem que ter sonhos e lutar por eles. Na realidade, quando eu cheguei em Maringá, eu cheguei em 88. E naquele ano eu procurei a UEM para transferir meu curso de Direito para Maringá. E o coordenador do curso de Direito entendeu que a minha transferência não cabia. E passei ali mais de um ano brigando, consegui uma liminar para garantir minha vaga, entrei, mas eles me jogavam sempre no primeiro ano e eu já estava quase me formando. Acabei entrando depois com mandato de segurança, ganhei depois de 10 anos no Supremo e sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha. Uma instituição de ensino é um bom negócio. Uma oportunidade tive em Brasília e conheci um diretor de uma faculdade e ele me falou: Evandro, que se você quiser montar em Maringá, eu te ajudo lá. E ali começou. Comecei em 93. Só em 1998 que eu achei ali um caminho e comecei realmente a ter uma resposta. Os primeiros cursos ainda foram indeferidos. Em 99 eu tive ali o primeiro deferido e no final de 99, quase 2000 ali, nós tivemos a autorização para fazer o vestibular. Desde o começo foi uma guerra para montar a instituição, sozinho, né? Bem, a minha trajetória no ensino superior iniciou no ano de 2001, quando eu fui trabalhar na Uningá, como coordenadora de legislação e normas. Eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e sou filha de professores, né? E a Uningá tinha iniciado no ano de 2000, ela teve o seu credenciamento em dezembro de 1999 e iniciaram suas atividades com o curso de odontologia no ano de 2000. E o Dr. Ricardo e o Dr. Roberto são dentistas, né? Eles são da área da saúde. Ela ficou sendo uma referência por muitos anos como uma instituição da saúde. A instituição, ela teve os desafios da época de, primeiro, atrair esse alunado. Hoje nós temos mais de 60 cursos em todas as áreas do conhecimento. Eu recebi um convite de um amigo para vir para cá trabalhar aqueles 2 últimos meses de 88 no curso pré-vestibular aqui de Maringá, que é o curso Drummond, e que funcionava lá na Erval, e parecia uma oportunidade de ir para o colégio naquela época Anglo. Como nós trabalhávamos para aprovar alunos, principalmente naquela época nós tínhamos poucas instituições privadas, eram instituições públicas, então os nossos alunos ou eles passavam na UEM, ou eles iam para a UEL, ou iam para o ITA, ou iam para a Federal do Paraná. Eu trabalhei como professor em 2003 e 2004 numa instituição de ensino superior, e ali eu conheci alguns professores.
E esses professores acabaram saindo da instituição como eu saí. Naquele momento, nós estávamos querendo abrir uma instituição de ensino que fosse uma instituição diferente da que nós trabalhávamos. Nós ficamos o ano de 2004 preparando para receber o MEC no final do ano. Em abril de 2005, veio então a publicação da portaria, credenciando a Faculdade Cidade Verde e autorizando os 2 primeiros cursos. Começamos com 37 alunos, uma única turma. Posteriormente, eu fui convidado para assumir, além de professor, a função de diretor da faculdade. Começar um novo negócio nunca é fácil. E quando você vai investir em educação, o retorno demora muito mais do que a grande maioria dos negócios. Então, hoje a gente tem uma oferta muito grande de cursos, né, de educação superior, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. A gente sabe que hoje a modalidade à distância vem crescendo, está cada vez mais forte, é a nossa realidade. E a parte da tecnologia também é um desafio, da inovação, da interdisciplinariedade. Então, nós temos que trabalhar hoje com um mundo que está todo conectado. Claro que existiram ou que ainda seguem em atividade diversas outras instituições privadas de ensino superior pela cidade. Em todo caso, se na década de 1980 houve uma grande transformação na estrutura do ensino, com a gratuidade na UEM e a chegada de faculdades particulares, em 2020 veríamos estarrecidos os impactos gerados pela pandemia de Covid-19. A partir de restrições e milhões de mortes mundo afora, as aulas remotas se tornaram prioridade. Se antes instituições eram espaços de convívio, durante e após este período, vimos uma drástica queda no número de alunos presenciais. Pensei que não ia chegar aqui, a pandemia, e agimos em algumas frentes. Uma delas, a primeira de todas, foi dizer, olha, nós sabemos que os pacientes chegarão e precisarão do nosso apoio, da nossa acolhida. O Hospital Universitário rapidamente se organizou com todas as dificuldades que a gente tinha e criamos uma área de isolamento e também já desenvolvemos um protocolo juntamente, obviamente, com a Secretaria do Estado da Saúde e do município. Ao mesmo tempo, nós organizamos as nossas equipes na universidade e criaram um grupo, né? Um grupo de emergências epidemiológicas focado no problema que se instalava, que era a Covid. Então, tivemos doações de equipamentos por parte da Associação Comercial e Industrial de Maringá, de outras entidades, dos amigos do HU, né? E foi, assim, um período muito difícil. Eu acho que a sociedade mudou, né? E obviamente, a universidade ela faz parte da sociedade, né? Nós estamos totalmente imersos e integrados à sociedade. E assim aconteceu na universidade. Nós não podemos fechar os olhos às tecnologias que foram desenvolvidas e que vieram para ajudar. A pandemia realmente foi um divisor de águas, porque até então nós usávamos a tecnologia para tudo. Porém, nós nunca tínhamos dado tanta ênfase na educação. De fato, ser reitor da maior Universidade Estadual do Paraná, com o maior número de cursos, estudantes e servidores, é complexo. Então, esse desafio, ele perpassa as relações humanas, as relações burocráticas, as relações políticas de conquista por mais espaço para a nossa Universidade Estadual de Maringá, nossa amada UEM. Não há mais como abrir mão de buscar inovação em processos, inovação nas relações de trabalho e também voltar os nossos cursos de graduação e de pós-graduação para além do ensino e da pesquisa e da extensão com inovação, né? Mas coloco como uma meta principal o desenvolvimento de projetos com a comunidade em Maringá e nas cidades onde temos os nossos campi regionais. Volto a citá-las, né? Porque a UEM é todo o nosso noroeste. O nosso olhar é sempre a busca pela excelência.
primeira importância na vida do aluno é o pai e a mãe dele. Mas depois disso, o professor é fundamental. Não conheço ninguém que foi um grande homem sem ter tido grandes professores. O professor, a gente já discutia isso há muitos anos atrás, que ele deveria ser melhor valorizado. Mas não é só a questão salarial. Essa valorização ela tem que ser construída e entendida pela sociedade como de extrema importância. Para vencer tudo isso, só existe um caminho, a educação. E para isso nós somos de bons educadores. O que a gente vê hoje é uma situação, de um lado, falta de recursos. Todavia, por um outro lado, a gente observa que há muitas ações bastante progressistas. Qual é a minha expectativa? Continua envolvendo jovens bastante visionários, né? Na expectativa e na utopia de um mundo melhor e trabalhando por isso. Os tempos atuais exijam que nós façamos uma revisão metodológica, uma revisão de parte de comunicação, mas o aspecto de conteúdo e de densidade de informação, no meu ponto de vista, necessariamente é uma ferramenta importantíssima e que a gente deve preservar e manter os jovens envolvidos nesse caminho. Então, a gente trabalha para que a UEM desempenhe plenamente essa sua atribuição pública, de levar ensino de qualidade para todas as pessoas, para que produza ciência de qualidade, de relevância social, produza conhecimento, para que ela forme pessoas de alta capacidade para acomodar estruturas públicas e privadas. Esse é o nosso sonho. O presente e o futuro de um país, de uma cidade, depende da educação. Que a UEM é tão reconhecida, nacional, internacional, os prêmios que tem recebido, os professores que a gente sabe que são pessoas hoje, assim, super inteligentes. E eu sinto feliz de saber disso, porque eu saí daí. E quando entrou na universidade, deu uma mexida, né, na economia da cidade, né? Foi muito importante a instalação da universidade aqui. Maringá hoje tem 440 mil habitantes, em grande parte em razão do seu ensino superior, que hoje conta não apenas com o UEM, mas com várias instituições privadas. Um dos pontos do CODEM, quando traçou macro diretrizes, foi exatamente de fortalecer um centro de excelência de ensino superior em Maringá. Aí as instituições foram apoiadas e hoje estão aí representando muito para a cidade. Estes foram alguns dos desafios enfrentados para que Maringá se tornasse um polo educacional. Hoje temos condições de interpretar com maior clareza os acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Mas é sempre bom lembrar, da Lama às universidades, ainda existem diversas outras memórias que precisam ser registradas. Afinal, há história em tudo que vemos.